Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Eu abro essa edição com uma boa notícia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que proíbe que órgãos públicos matem cães e gatos. A lei proíbe a eutanásia de cães e gatos por órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos oficiais. A sanção foi publicada na edição do Diário Oficial da União. A determinação não se aplica em casos de eutanásia motivada por doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e a de outros animais. E mesmo assim, essa prática deve ser justificada em laudo técnico. O texto diz que as entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia nesses casos. O texto também define que o animal pode ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais. De acordo com o projeto, vão ser aplicadas penas de prisão e multa previstas na Lei de Crimes Ambientais quando a legislação for descumprida. O Cadastro Único, que é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, vai ser usado também no Auxílio Brasil. Ele vai funcionar como um pré-requisito para que a inscrição seja avaliada. Estar no Cadastro Único já é uma facilidade para a inscrição no novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, mas não significa a entrada automática no programa, já que a proposta também tem suas regras específicas. Se a família que precisa do Auxílio Brasil não estiver registrada no Cadastro Único, ela deve verificar onde e como é feito o cadastramento e realizar a inscrição. Podem se inscrever no Cadastro Único as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou total de até 3 salários mínimos, em torno de R$ 3.300, as famílias com renda maior, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em outros programas do governo, pessoas que moram sozinhas ou em situação de rua. O responsável familiar deve passar por uma entrevista em que vai responder questões sobre a família, o domicílio e as despesas da casa. Os beneficiários do programa devem fazer a atualização cadastral do CadÚnico a cada 2 anos no máximo, mesmo que não haja alteração de dados. E é importante lembrar que o governo faz anualmente a averiguação cadastral para verificar possíveis inconsistências de informações identificadas a partir do cruzamento do Cadastro Único com outras bases de dados do governo. E nos destaques internacionais, a Fundação Bill e Melinda Gates vai doar 120 milhões de dólares para apoiar a produção e distribuição da pílula contra a Covid. O tratamento ainda não recebeu sinal verde do FDA. O laboratório americano Merck Sharp & Dohme desenvolveu um medicamento, o Molnupiravir, que reduz muito o risco de hospitalização e morte quando tomado nos primeiros dias de infecção da Covid. O tratamento consiste em tomar comprimidos e por isso é fácil de administrar. Além disso, representa uma alternativa às vacinas, principalmente para países que têm dificuldade de adquiri-las. A autorização do Molnupiravir está sob revisão pelo regulador de medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, o equivalente à Anvisa brasileira. O laboratório planeja fabricar as doses necessárias para 10 milhões de tratamentos antes do final do ano. A Merck conduz um ensaio clínico com cerca de 770 pacientes. Deste total, a metade recebeu um tratamento de 5 dias da pílula e o restante um placebo. Todos os pacientes tinham Covid-19 com sintomas que se desenvolveram nos 5 dias seguintes à designação para os respectivos grupos. Dos pacientes que receberam Molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados, em comparação com 14,1% daqueles que receberam placebo, representando uma redução do risco relativo de cerca de 50%. Não houve mortes entre os tratados com Molnupiravir, em comparação com 8 no segundo grupo. O laboratório afirmou que a eficácia é a mesma contra todas as variantes, inclusive a Delta, que é mais contagiosa, e que o medicamento é seguro. E ainda falando sobre coronavírus, a Agência Reguladora de Medicamentos americana aprovou o uso de qualquer uma das vacinas já autorizadas como reforço.
Em um comunicado, a FDA também aprovou a aplicação de doses de reforço do imunizante da Johnson & Johnson para todas as pessoas maiores de 18 anos e a da Moderna para determinadas populações de risco, entre elas os idosos. Além das duas, a vacina desenvolvida pela aliança Pfizer-BioNTech também é aplicada nos Estados Unidos. Com a decisão da FDA, vai ser possível usar uma única dose de qualquer um dos 3 imunizantes como reforço à vacinação primária. Os dados que apoiam a deliberação do órgão provêm de pesquisas emergentes revistas pela FDA. O texto divulgado também advertiu para os efeitos colaterais incomuns associados às vacinas. As de RNA mensageiro, Pfizer e Moderna, foram associadas com maior risco de problemas cardíacos inflamatórios, miocardites e pericardites, especialmente em homens jovens. A vacina da Johnson & Johnson tem sido vinculada a um tipo de coágulo sanguíneo grave, pouco comum em combinação com níveis baixos de plaquetas 1 ou 2 semanas após a aplicação, com maior risco para mulheres entre 18 e 49 anos. A Índia alcançou nesta quinta-feira a marca de 1 bilhão de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde 6 meses após o surto devastador de contágios que deixou o sistema hospitalar do país à beira do colapso. De acordo com o governo, quase 75% dos adultos do país, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, receberam uma dose e cerca de 30% estão com a vacinação completa. Mais centenas de milhões de indianos com menos de 18 anos, que representam 40% dos habitantes da segunda nação mais populosa do mundo, não receberam nenhuma dose. A Índia registrou um grande foco de contágios em abril e maio deste ano, com mais de 400 mil casos e 4 mil mortes por dia. Muitos hospitais ficaram saturados e os crematórios trabalharam acima de sua capacidade. Desde então, os casos registraram queda, com menos de 20 mil contágios diários e o retorno à normalidade na maioria das atividades. Uma das grandes cidades da Índia, Mumbai, registrou recentemente o primeiro dia sem mortes por coronavírus desde que a pandemia chegou ao país. Apenas a China, a nação de maior população do mundo, aplicou mais doses do que a Índia, com 2 bilhões e 300 milhões de imunizações. A Índia começou a vacinação em janeiro. Após o início lento, atualmente aplica 8 milhões de doses por dia. Oficialmente, o país registra 34 milhões de casos e 452 mil óbitos desde o início da pandemia. Especialistas consideram, no entanto, que o balanço do governo é muito inferior à realidade. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. Olha só, uma garotinha de apenas 4 anos está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Entre tombos e sorrisos, a pequena dá um verdadeiro show no skate. Rita Ishizuka, de 4 anos, é uma skatista alegre e nunca se abala com os fracassos sob a prancha. Segundo os pais da menina, ela não busca manobras perfeitas, e sim se divertir. O interesse de Rita surgiu ao ver os irmãos mais velhos nas pistas. Ainda bebê, ela aprendeu a ficar de pé sozinha no shape e, ao mesmo tempo, ela também aprendeu a andar. A página da garota nas redes sociais é repleta de clipes que mostram performances impressionantes, seja deslizando uma escada ou pulando de um obstáculo e subindo de volta no skate. Hoje, a conta dela no Instagram tem mais de 300 mil seguidores. Que fofura, hein? Anda bem melhor do que eu. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.